Olá pessoal, acho que vocês já perceberam que eu gosto bastante de HQs. E perceberam mesmo que até sugeriram para mim um vídeo falando sobre HQs ideais para iniciantes lerem. Então eu vou apresentar essa listinha para vocês agora com indicações muito legais. Aí eu vou tentar fugir do estereótipo de indicar sempre os mesmos materiais. Mas tem um aqui que é um medalhão, uma história impecável e imperdível e eu vou ter que colocar na lista também. Vão ser 5 indicaçõezinhas e a quarta é essa, então se liga no vídeo para você saber certinho. O primeiro material que eu gosto muito e eu acho que é a definição perfeita de Mixed Media é Scott Pilgrim contra o Mundo. Esse aqui é o volume 1, mas toda a série fica como indicação porque é muito boa, muito divertida e muito leve, então dá para você ler, dá para indicar para qualquer pessoa também. E por que se trataria de Mixed Media? Não só porque ele utiliza esse conceito de misturar outras mídias aqui na HQ, mas também como ele homenageia essas outras mídias, tanto a música, mangá, entre outros. A história é bem simples, a gente acompanha o Scott nesse descobrimento da vida recém-adulta e como ele vai se relacionar emocionalmente e amorosamente com as pessoas à sua volta. Primeiro com a Knives, uma pessoa mais jovem e inocente que ele, e posteriormente a Ramona Flowers, que para poder conquistar ela definitivamente ele vai ter que lutar com seus ex-namorados malvados. Cada namorado com uma personalidade, poder e um tipo de relacionamento com a própria Ramona. Então, por tabela, a gente acaba descobrindo como ela é, como ela se relacionou e como eram essas pessoas, se eram tóxicas ou não. Se você gostar de anime, de mangá, de música, ou até mesmo se você não gostar, mas está descobrindo isso, essa é uma obra perfeita. E ela é muito rapidinha de ser lido. Essa HQ, ela também tem um filme, então é muito legal você ler e depois assistir, porque é um filme muito bom, muito bem feito, uma adaptação, eu creio que é uma das melhores adaptações de HQ para o cinema já feitas, ponto final. É muito bem feito e transmite toda essa energia, esse movimento que tem na arte, que tem em cada traço. Uma vez eu já tinha lido os 3 volumes e levei essa HQ como recomendação para um amigo ler, pensando que daria para viagem de ida e volta. E a HQ é tão divertida, tão hipnotizante, que na ida a gente já matou a HQ e não teve o que ler na volta porque eu não levei os outros volumes. Então, se você for pegar, recomendo demais o primeiro volume, mas se for disponível para você, recomendo pegar logo todos, que vai ser melhor para você ler fluidamente de uma vez só. Lembrando que eu tentei fazer a lista com HQs de um valor mais interessante, nada muito caro, já que o mercado atualmente está com os valores muito altos. Outro material que eu gosto muito e é bem tocante é Pílulas Azuis do Frederick Peters. Ele é o mesmo roteirista da genial Castelo de Areia, outra HQ que eu posso recomendar aqui futuramente, que vale tanto a pena quanto essa, mas hoje eu vim falar de Pílulas Azuis. É uma das histórias mais interessantes para se apresentar ao mundo das HQs, melhor ainda quando não se quer falar de super-heróis. Esse é um material autobiográfico, então o próprio artista ele escreve, desenha e está falando sobre si, sobre a história da sua vida, mas não é porque fala de uma vida real que é sem graça, muito pelo contrário. É um material sensível, tocante e que provavelmente vai mudar você para sempre, mesmo com tão poucas páginas. Tem cerca de 200 páginas e conta a história de como ele se apaixonou por uma mulher que é portadora de HIV e como isso vai influenciar em tudo na vida. Ou melhor dizendo, como isso pode não influenciar. É natural que a gente queira falar de não ter medo, não ter tabu, mas ele é um ser humano também que tem os seus sentimentos e os seus pensamentos e ele trabalha tudo muito bem aqui, tanto demonstrando, mas principalmente demonstrando sem colocar o texto muito escrachado. Nas entrelinhas, nos diálogos, nas próprias expressões faciais, você consegue perceber como a pessoa está se afetando por aquela notícia e como isso vai definir o futuro dos dois. O traço da HQ é extremamente simples, mas de forma alguma simplório.
Com poucas linhas ele consegue demonstrar tantos sentimentos como o ambiente, a vastidão, a solidão. Então é um autor que sabe muito bem o que está fazendo e o que está desenhando. É uma HQ com um tratamento gráfico pela editora Nemo muito legal. É uma HQ confortável de ser lida, um tamanho interessante. Fiz até algumas marcações com post-it, mas em breve quero estar lendo para marcar muito mais. Outra coisa que eu gosto bastante nessa HQ é trazer esse sentimento de angústia e agonia e ter um final muito impactante, mas ainda assim ser algo que a gente não espera. É algo muito legal e que vai mudar a sua perspectiva sobre o tema em si. É uma das minhas recomendações que vale a pena demais. E para trazer algo mais leve, decidi fazer uma recomendação se você gosta de um material tipo Mad Max, algo pós-apocalíptico e bem divertido. Vem comigo que essa recomendação é muito legal. Essa é Ogiva. Ogiva da Pipoca e Nanquim, escrito pelo Bruno Zago e desenhado pelo Guilherme Petreca. Essa HQ pode parecer rasa a primeiro momento, mas é muito pelo contrário. E creio que a definição perfeita seja algo como um filme da sessão da tarde em formato de HQ. E por quê? Porque tem momentos de ação, momentos engraçadíssimos, momentos de emoção e diversão e conta uma história muito legal de um universo muito interessante. Nessa HQ, aliens gigantescos caem na Terra e quando a gente vai reagir com ogivas atômicas, na realidade eles se destroem e de dentro deles saem milhares de outros menores, o que foi um caos completo e torna o mundo uma bagunça. Nessa HQ a gente acaba acompanhando a jornada da Pilar, conhecendo, se encantando e cuidando da Sarah, uma menina pequena que acaba se metendo em umas enrascadas. Tem momentos de ação, momentos épicos e quando a gente passa por alguns momentos de sacrifício, eles realmente valem a pena. Essa HQ acaba sendo muito interessante porque, assim como as outras que eu recomendei, ela começa e se completa nela mesma. E até por isso é ideal para você conhecer ou até presentear. Os desenhos são muito bonitos, trabalham bastante luz e sombra, trazendo esse lado mais escuro, mais sombrio e sujo desse mundo pós-apocalíptico. E até por pensar isso, como a HQ é bem redondinha, tem pouquíssimos defeitos, ela acaba sendo ótima tanto para você conhecer como para você recomendar para mais alguém, para se presentear. Além disso, a indicação que não podia faltar, que é chovendo molhada, mas eu tinha que trazer, é Mouse, do Art Spiegelman. É uma HQ que tem uma dualidade muito interessante, porque ela trata de um tema muito pesado, mas trata de uma forma leve. Não é leve de ser bobinho, é leve de forma descompromissada, que a gente acompanha a dinâmica de um pai e filho revivendo essas histórias e flashbacks. Tem muito tempo que eu li, é um material que eu também quero reler para marcar ele bastante, porque essa HQ eu sinto que ela edifica demais. Você é uma pessoa antes de ler e outra depois, e eu diria que em 99,9% dos casos você vai se tornar alguém melhor após ler Mouse. E sempre quando é tratado esse tema de Segunda Guerra Mundial, se fala muito sobre Auschwitz, e aqui traz uma perspectiva diferente. Acaba falando de outros campos de concentração que são tão terríveis quanto e demonstra pra gente que não foi só aquele lugar, mas que era um sistema muito grande e espalhado por todo o país. A HQ tem um traço bem simples, preto e branco, e que acaba trazendo uma simplicidade que faz com que a gente imagine mais do que já está nas páginas. É um artifício muito interessante, já que as pessoas aqui são retratadas como animais. Os judeus são retratados como ratos e os soldados nazistas como gatos. Uma analogia bem simples, mas que demonstra o senso de perigo a todo momento que as pessoas vivem aqui. É uma HQ bem interessante e com um final super impactante. E por fim, eu vou recomendar um material que é um mangá. É um mangá que já foi finalizado no Japão e está saindo uma edição 2 em 1 aqui. E é uma obra que instiga bastante nossa curiosidade. Do começo ao fim desse mangá, você vai ficar vidrado querendo saber o que vai acontecer e como aqueles problemas vão se resolver. Nesse mangá Ataque dos Titãs, as pessoas vivem em cidades muradas e isoladas do resto do mundo. Por quê?
tem titãs devoradores. Basicamente, o que são esses titãs? São pessoas gigantes devoradoras de seres humanos. Nessa HQ a gente acompanha o Eren tentando uma vingança depois que sua mãe é devorada num ataque surpresa por esses monstros. Há muito tempo não tinha nenhum acidente de destruir as muralhas e isso acontece. Aí nesse momento a gente acompanha ele e algumas pessoas próximas a ele entrar numa espécie de exército, buscando fazer parte da tropa de exploração. Pessoas que saem da muralha não só para explorar e conhecer, mas tentar resolver toda essa situação para libertar a humanidade novamente. E daí fica milhares de questionamentos. Se esses monstros são feitos de forma natural, como é que está o mundo lá fora, quem é que está criando esses monstros, se são criados por alguém, se existem outros lugares habitados e seguros. Enfim, muita coisa para ser resolvida e que é muito interessante de ser descoberta. E o legal é que o mangá já está finalizado, está sendo lançado aqui no Brasil as edições com uma qualidade legal e também já tem um anime finalizado, então você pode ler o mangá e posteriormente assistir o anime para ver como ficou tudo aquilo que você acompanhou no papel de forma animada. O desenho do Hajime Isayama é muito ruim no começo, sendo bem sincero, mas assim como a série vai progredindo, ele também vai evoluindo na qualidade da sua arte. E até aquele momento em que a série estava feio, acaba sendo uma demonstração do seu estilo particular. Então ele tem um traço muito característico e que eu particularmente acabei gostando durante toda a série, tanto no começo como no final. E a história em si vale a pena pelo desenho, então não é algo que vai atrapalhar você. E no fim eu falei de 5 historinhas que valem o seu tempo e dedicação e que tem um valor razoável, nada absurdo. Até por isso eu vou deixar o link na descrição e se você puder comprar por esse link, você não paga nada mais e acaba contribuindo para o canal. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e se inscreva, assim você recebe mais vídeos sobre reviews de HQs, de livros, listas, tags e vlogs. Muito conteúdo sobre literatura no geral e um pouquinho de vez em quando sobre corrida e esportes. Já fica aqui meu agradecimento por você ter visto esse vídeo e a gente se vê no próximo. Até mais!